Estou falando para mim, não se assustem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica. Eu já quero convidar a nossa querida, nossa irmã Poliana, que vai trazer com muita excelência, né? Eu tenho certeza que Deus já colocou no coração dela aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor sabe que vai ministrar ao nosso coração, que tem proveito à nossa vida, né? Graças a Deus. E que o Senhor te abençoe, te dê a palavra e fique com o tempo aí que você precisar. Ó, microfone, tá? Boa noite, a paz do Senhor. Eu fiquei com o último capítulo do livro, que chama Conecte-se com a Voz de Deus. E esse último capítulo traz reflexões importantes a respeito dessa conexão que eu tenho com a voz do Senhor. E eu gostaria de falar que foi um tema muito oportuno para mim nesse momento da minha vida, porque esse ano, de uns meses para cá, eu sinto que eu tenho aflorado essa conexão com o Senhor, e tem acontecido coisas que tem me mostrado que Deus realmente fala conosco, eu tenho escutado mais a voz dele. E aí eu vou trazer algumas coisas aqui para os irmãos. Primeiramente, a respeito do livro, que tem algumas coisas importantes que ele falou, e eu gostaria de destacar algumas. E a primeira é que a voz de Deus entra em áreas práticas da nossa vida. Deus fala conosco no nosso dia a dia, sobre a nossa vida financeira, sobre correções, dilemas que nós temos sobre nossa vida, sobre a nossa rotina, no nosso trabalho. Então, Deus fala conosco através de todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Não somente em relação à espiritualidade ou somente na igreja. A segunda é que o discernimento não nasce de visitas ocasionadas à presença, nasce de relacionamento. Ouvir a voz de Deus exige intimidade. Nós não reconhecemos a voz de quem nós não conhecemos. Precisa-se construir intimidade para conseguirmos discernir uma voz das outras. Para nós conhecermos a voz do Senhor, quando ela fala conosco, nós precisamos conhecer quem Ele é. Em terceiro lugar, Deus quer nos guiar em todas as áreas, como eu disse acima, em todos os momentos. Não somente em uma área específica, como é que a gente mais precisa, e sim em todas as áreas da nossa vida. Em quarto e último, nós precisamos desacelerar para ouvi-lo. Muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, cheios de tarefas, cheios de convicções, tarefas mundanas, o serviço, até as coisas da igreja. Às vezes estamos muito ocupados e deixamos de ter o nosso tempo com o Senhor, que é muito precioso e importante, e nos conectamos muito à internet, muitas outras coisas, e não temos esse tempo precioso, que é meditar na palavra, estar em oração, para conseguirmos ouvir a voz dele. Quando se fala em conexão com a voz de Deus, me vem um grande exemplo na Bíblia. Eu gostaria de fazer um paralelo com algumas situações que eu vi na minha vida. E aí eu já queria deixar claro que todas essas coisas que eu vou falar têm a ver com as minhas experiências da minha vida, desde a minha conversão. Então, tá, não é nada... E como eu fui guiada pelo Espírito para trazer essa mensagem. E aí eu gostaria de ler com os irmãos, lá em 1 Samuel 3, do 1 ao 10. A minha versão é um pouquinho diferente, mas aí vocês vão acompanhando. Qual é a sua versão, Poli? A minha é King James. Tá. Primeira Samuel 3. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, e o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste.
E ele respondeu: Não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli. E disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: Vai, deita-te e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Irmãos, nessa passagem nós vemos a primeira vez que o Senhor tem um contato com Samuel. Ele não conhecia a voz de Deus. Então ele não sabia que era Deus que estava falando. Para ele, quem estava chamando ele era Eli. E por vezes, irmãos, isso pode acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós podemos, às vezes Deus pode nos chamar ou falar conosco, nós não sabemos reconhecer a voz. Então agora eu quero contar um pouco do testemunho da minha conversão. Em 2018, eu morava lá em São Paulo ainda, e eu não sei se algum irmão conhece, eu trabalhava na Faria Lima, lá em Pinheiros. É uma avenida muito grande, muito movimentada, com muita coisa, muita empresa, muito bar, muito restaurante, muito movimentada. E eu fazia curso numa escola lá e fazia estágio nessa escola também. Então eu trabalhava em troca de 50% de desconto na mensalidade do curso. Então eu ia todos os dias para lá. E lá nesse lugar eu conheci um professor que se chamava André, que foi quem ministrou a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não conhecia Jesus, se me perguntassem quem era, eu não ia saber nem falar. Eu nem sabia. Eu achava que era um cara aí, eu não sabia nem responder. E então ele começou a ministrar a Bíblia sobre a minha vida. E o André é uma pessoa muito divertida, então ele fez de uma maneira muito assim leve. E aí eu fui me dando curiosidade cada vez mais. E eu ainda não tinha ido na igreja, eu ainda não tinha sido convertida. E aí eu comecei a frequentar certos lugares e começou a me incomodar. Os lugares que eu frequentava antes, bares, sair, beber. Então isso começou a me incomodar. E eu não entendia de onde vinha o encontro, eu não sabia de onde vinha aquilo. Eu achava que eu estava ficando doida, eu achava que eu estava depressiva, eu achava que estava acontecendo alguma coisa. Porque tudo que eu estava acostumada já estava gerando um desconforto muito grande. Lá perto de onde eu trabalhava, eu até tinha um ponto de ônibus que ficava no meio de um monte de bar. Nem ônibus lá eu conseguia pegar. Porque por causa da música, por causa das pessoas. Aí comecei para um ponto mais longe, para ficar longe. E aí o André foi me direcionando, foi me instruindo e eu fui entendendo. Aí ele me convidou para ir na igreja dele a primeira vez e eu fui. E foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor falando, né? Entendendo o que estava acontecendo. Eu já tinha ido numa igreja, mas eu era muito criança. E aí lá na igreja eu ouvi o Senhor falando. E a partir daquele momento eu entendi qual era a voz que estava falando comigo. A partir daquele momento eu consegui entender que era a voz de Deus falando comigo. E aí eu me converti e não parei de ir na igreja mais. E o segundo texto se encontra em 1 Samuel 16. A partir do 6 ao 11. Diz assim: E sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Novamente Jessé fez com que um de seus filhos passasse diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu este. E Samuel disse a Jessé: Então, estão aqui todos os teus filhos? E ele disse:
Resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele venha aqui. Aqui é o momento em que Samuel, direcionado pela voz do Senhor, vai até a casa de Davi para ungí-lo como rei, ainda criança. E desde o capítulo que a gente leu anteriormente, no 3 até agora, nos mostra uma evolução da conexão da voz de Deus, de Samuel com o Senhor. Aqui, ele olhando e Deus ia falando não, não, e ele não, e era uma fileira, e ele esse não, guiado pela voz do Senhor. Então mostra uma maturidade. E nesse tempo, Samuel foi um servo fiel do Senhor. E com certeza, nesses anos, no passar de anos de uma passagem para outra, ele construiu um relacionamento profundo com Deus, que levou a uma sensibilidade à voz do Senhor. E há uns meses atrás, agora o outro paralelo que eu quero fazer, há uns meses atrás era uma quarta-feira de culto, e eu estava aqui, foi me dada uma oportunidade, eu subi, fiz a oportunidade, e na sexta-feira a gente tinha célula de jovens. A hora que eu desci a escadinha, Deus falou para mim, se prepara que vai ser te dada a oportunidade para levar a palavra sexta-feira. Aí eu falei, vou me preparar, né? Eu achava que não, eu falei, vou me preparar, né? Na via das dúvidas, terei a palavra. Aí passou a quarta, passou a quinta, na quinta-feira à noite o Léo me mandou mensagem e falou, você quer levar a palavra amanhã na célula? E eu falei, ainda bem que o senhor já tinha me preparado, né? Então é uma sensibilidade que eu também construí nesses anos, né, de relacionamento com o Senhor. E agora eu gostaria de pontuar algumas coisas que foram fundamentais para aumentar a minha sensibilidade, e o livro também traz, o livro também fala. A primeira é a entrega. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. E não somente a área que achamos que precisamos, mas todas elas. Todas as áreas. Em segundo, a obediência. Nós precisamos obedecer sua palavra e não somente aquela que ecoa dentro de nós, mas primeiramente a palavra que ele nos deixou escrita, que é a Bíblia, que tem tudo o que devemos fazer e como devemos agir. Devemos ser obedientes a ela. A oração, em terceiro, a oração, que é a nossa conexão com o Senhor, e a nossa conexão com o Senhor é igual um telefone. Tem duas vias, né? A dele e a nossa. E nós não podemos esperar que ele nos responda sem a gente falar nada. Então, a gente precisa estar em oração, pedindo, agradecendo, que dessa maneira ele vai responder e falar conosco. Em quarto, o conhecimento da palavra. Para reconhecer a voz de quem fala, precisamos conhecer a pessoa que fala. Pessoa. Não existe outra maneira de conhecer quem Deus foi, quem Ele é e quem Ele será sem ler a sua palavra. E tem tudo sobre Ele. E em quinto, e por último, e não menos importante, a comunhão. Nós precisamos estar em comunhão para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes é através dessa comunhão que Ele vai falar conosco. É através das programações da nossa igreja local aqui, que nós frequentamos, que ele vai falar conosco. É através das células, do grupo de mulheres, dos cultos. Então, nós precisamos estar em comunhão. Através de uma conversa no final do culto com o irmão. Então, nós precisamos estar em comunhão. E muitas vezes, nós achamos que Deus fala conosco somente através de profecias, que é entregado num culto, às vezes, quando o pastor entrega, quando vem alguém de fora. E isso é um grande equívoco. Grande. Deus fala através de nós, dentro de nós, em a conversa com alguém, através de crianças, através de louvores. Quando alguém sobe no culto e lê uma palavra da Bíblia, Deus já está falando para você. A palavra dele nunca volta vazia. E isso, irmãos, é ele te direcionando e te guiando. E ouvindo um louvor ontem em casa, depois que eu digitei tudo isso daqui, um louvor que é ministrado. Nossa, ele já nos conhece, ele já sabe, ele já fala. Nossa, qual foi o certo?
Liguei. Ah, que bênção! Muito bem! Olhe, nossa, parabéns! Eu não preciso nem dar aula, que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui mais, Jesus. Foi incrível, muito obrigada, viu? Queridos, Carol, seja bem-vinda. Imagina, nós entendemos. Olha, deixa eu colocar o microfone aqui. Pessoal, que mensagem maravilhosa. Eu falo que o cerne da nossa vida cristã é isso, é relacionar-se com Deus, né? E ter essa maturidade de caminhada, de ouvir a voz do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que fala. Então, é maravilhoso, né? E ela foi falando e eu fui lembrando de tantas coisas, mas eu quero que vocês abram só para a gente acrescentar aquilo que eu lembrei. Jennifer, abre em Hebreus capítulo 1, verso 1, por favor. E Pastor Marcos, pode abrir em João 1, tá? O microfone está aí. Façam a leitura, por gentileza. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém. Então, hoje o Senhor fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que habita em nós. Por isso que a palavra diz também em Coríntios que nós que somos espirituais temos a mente de Cristo. Amém? Pastor, 1:1, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Então, no princípio, no Gênesis de todas as coisas, era o Verbo, era a palavra. Porque Deus, quando criou tudo, Ele criou com um comando de ação. Haja luz. Esse haja é o verbo, é a ação executora da voz de Deus Pai. Esse executor, esse criador de todas as coisas é Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, né? Então, no decorrer do texto vai falando, né, e vai revelando que esse verbo, essa palavra é Cristo. Por isso, é muito bem colocado a nossa conexão com Ele todos os dias, em casa, lendo a palavra, estudando a Bíblia, se aprofundando nos textos, né? E quero acrescentar também que a nossa proposta de estudo de Gênesis, ela é para esse aprofundamento também, porque o princípio revela todas as outras coisas e a gente faz conexão com o Novo Testamento. Então é muito importante a gente ter estudos sistemáticos sobre Gênesis, sobre a origem de tudo, tá? Esses estudos eu tenho postado no grupo lá da escola, tem acontecido toda sexta-feira às 9 horas da manhã via online e fica gravado. Então, quem não pode por questão de trabalho, vai assistindo depois. Eu sempre procuro manter a aula dentro de 1 hora, né? E dá para ouvir pelo caminho. A Elisângela tem participado com a gente, tenho certeza que tem sido edificante, né, Elisângela? Então, fica aí de novo o meu convite, porque nós precisamos conhecer a voz que vai nos guiar. E a única maneira é essa, lendo a sua palavra, compreendendo a sua palavra e tendo comunhão, conexão, vivência, busca, oração, consagração, tudo que a Poli trouxe
e que vai fazendo só a gente crescer na fé, tá? Bom, antes de começar, de entrar na aula, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu quero fechar o ciclo do livro hoje, né? Nós tivemos aí a proposta, né, de 12 capítulos, todos gravados com excelência no grupo, para que todos pudessem participar. Nós fizemos uma leitura bem madura desse livro, porque nós entendemos, nós não somos guiados por livros, nem pela opinião de autores. Aqui na escola, nós aprendemos que a base da nossa fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Mas nós usamos de algumas ferramentas que trazem temas que precisam ser meditados, que precisam ser compartilhados também para o nosso crescimento pessoal. E se a gente não tiver uma experiência como essa, como nós vamos desenvolver um pensamento crítico? Nós não podemos, a nossa fé, ela não pode ser cega. Por quê? Porque a gente vive num mundo de informação. A gente tem informação em todo momento na internet, né? Então, nós podemos ouvir pregações, nós podemos ouvir estudos, tem várias linhas teológicas, né? Mas a gente precisa desenvolver um pensamento crítico sobre o que é bom para nós, o que está dentro daquilo que nós acreditamos e o que está coerente com a palavra do Senhor. Então, a proposta de trazer o livro também foi nesse sentido, tá? Eu gostaria de só recapitular e pedir que vocês, né, todos que participaram, conforme eu for recapitulando, que vocês pudessem se posicionar aqui na frente comigo, tá? Por gentileza. Aqui, o primeiro capítulo foi ministrado pelo pastor Marcos, e o tema foi Mude a Sua Mentalidade, né? Que foi uma introdução desse assunto que o autor traz, que é mentalidade de alto nível, pense grande sempre. Então, aqui nesse cartaz ele traz uma lembrança sobre o que foi abordado, pastor. Renovo minha mente diariamente com a palavra de Deus, deixo o passado para trás e escolho enxergar o futuro com a perspectiva de um vencedor. Isso é trabalhar a mentalidade, né? Depois nós vimos a gratidão com o Wesley. Pode se posicionar aqui, Wesley, por favor. E dentro do capítulo gratidão, diz assim, olha, pratico gratidão todos os dias, antes de pedir. Reconheço a bondade de Deus na minha trajetória e agradeço por cada vitória, que seja pequena ou grande. Amém? Depois nós falamos sobre a reconfiguração da língua com a Thaisa, né? E esse capítulo trouxe para nós esse sentido aqui, olha, cuido de cada palavra que falo, retiro críticas, fofocas e negatividade da minha boca e declaro vida, oportunidade e bênção sobre a minha história, né? O quarto capítulo, investimento pessoal, com o Luan, com certeza não pôde estar aqui, né, Carol? Mas esse capítulo trouxe para nós, invisto em mim, na minha saúde, na minha aparência, no meu conhecimento e no ambiente em que eu me coloco. Me preparo hoje para as oportunidades que Deus já reservou para amanhã. Quinto, mentalidade de vencedor, Carol. Então, a Carol trouxe o tema, né, que diz, abandono o vitimismo de vez, assumo responsabilidade pela minha vida e avanço com a mentalidade de quem sabe que Deus já lhe deu a vitória. Sexto capítulo, o profético muda a mentalidade, com a Elisângela. Se quiser vir aqui, mas ali não vai caber mais, né?
Se quiser começar a vir para cá, vai ajustando as câmeras aí, por favor. Então, sou uma pessoa profética. Declaro destino sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre o meu trabalho. Creio que as minhas palavras têm poder de criar realidade. 7º, esforce-se para o sucesso. Léo Oliveira. Dou o meu melhor em tudo que faço. Entendo que o esforço é o segredo do sucesso e que ser perito na minha obra me coloca diante de pessoas grandes. Amém. 8º capítulo foi conexões com pessoas e lugares, com a Yaritza. Olha que bênção essa dinâmica que nós fizemos. Quanta gente envolvida nessa arte. Escolho cuidadosamente com quem ando e aonde estou. Me conecto a pessoas que me elevam, me inspiram e caminham na mesma direção do meu propósito. Foi esse o tema que a Yaritza nos trouxe. 9º capítulo, a importância do alinhamento com o Ronaldo. Alinho a minha vida à vontade de Deus em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual e relacional. Sem alinhamento, a promessa não desce. Amém? 10º capítulo, gestão das emoções, com o Léo Barros, também não pôde estar, né? Ele me avisou. Mas o capítulo das emoções diz: administro as minhas emoções com sabedoria. Não deixo que sentimentos me afastem de pessoas, de oportunidades ou do propósito que Deus traçou para mim. 11º capítulo, vencendo a procrastinação, com Fábio. Ajo hoje, não empurro com a barriga o que posso e devo fazer agora. Cada passo dado hoje é a semente da colheita que vou celebrar amanhã, né? E o último, com a nossa querida Poliana, conecte-se com a voz de Deus, que ela acabou de resumir em: ouço a voz de Deus diariamente e obedeço com prontidão. Sei que maior transformação da minha vida começa com o mudo, quando mudo a fonte da minha direção, que é sempre o Senhor. Amém? Bom, eu gostaria de entregar um mimo para vocês, né? Pela participação. Alice, você pode me ajudar, filha? E eu quero que vocês entendam que isso não é um prêmio por aquilo que vocês fizeram, tá? Isso é uma lembrança para que vocês não esqueçam que vocês foram desafiados a fazer algo e vocês não se negaram. Vocês enfrentaram timidez, medo, barreiras de tempo, de muitas coisas para estar aqui conosco, entregando com excelência. Todos vocês estudaram, todos vocês fizeram o melhor, tá? Então, eu preparei esse presente e eu quero também entregar um planner para cada um, para que vocês, um planner e um marcador de livro. Eu tenho certeza que esse não vai ser o único livro, né? Vocês são pessoas que estudam. Esse planner, ele está relacionado com o segundo semestre desse ano. E quando você tiver um tempinho em casa, dá uma olhada com carinho, anote aquilo que você precisa anotar, organize a sua mente para que você realmente colha todos os frutos daquilo que Deus tem na sua vida, pela mudança de mentalidade, por aquilo que vocês aprenderam até aqui, né? Você também ganhou presente, olha que bonito.
Tá vendo, gente? Essas coisas são milagres que Jesus realiza na vida das pessoas. Eu espero que vocês possam ter um tempinho no devocional de vocês com esse. Depois a gente vai entregar para o Léo e para o Luan, né? Que vocês possam ter um tempinho, então, em casa, relembrando e planejando o que é mais relevante para os próximos meses, o que vocês precisam focar, o que vocês precisam internalizar para continuar avançando com a transformação da mente de vocês. Eu gostaria de levantar uma oração pela vida de vocês, por isso que eu quis que vocês se posicionassem aqui. Amém? Vocês podem me ajudar estendendo as mãos? Vamos lá? Senhor nosso Pai, nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que está disposto nessa escola a aprender sobre a sua palavra, que tem entregado o seu tempo, a sua vida para se conectar com a tua voz, que tem mergulhado na profundidade do teu ensino, Pai. Eu peço a sua bênção sobre cada vida aqui, Senhor, que fez, que se dispôs. Eu peço a sua recompensa sobre eles, Senhor. E peço também que toda semente que eles plantam, Senhor, venha germinar a 100, a 30, a 60 por 1, conforme aquilo que o Senhor determinou para cada um deles. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida deles, para que eles possam ser transbordantes. Que o que o Senhor tem depositado na vida de cada um transborde aqui, aonde eles estiverem, aonde eles forem, Senhor, e principalmente aqui na comunhão dos santos, aqui nesta casa espiritual, nesta casa de oração, na nossa igreja, que venha dar muitos frutos, todo o trabalho, todo o empenho dos meus irmãos neste lugar, Senhor. Por isso nós pedimos, em nome de Jesus, que a tua bênção repouse em cada lar, em cada vida, e que isso seja apenas o começo do chamado e do propósito que o Senhor tem para cada um deles, no poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Vocês merecem. Viu? Deus abençoe muito a sua vida. Depois você só não esquece de levar para o Léo e para o Luan, viu, Carol? E nós já vamos começar a orar pelo próximo movimento que o Senhor vai fazer aqui na escola, tá? Pessoal, vamos ver mais um pouquinho daquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite e que está em Atos capítulo 16. Eu coloquei uma ministração no grupo do WhatsApp como um acréscimo sobre esta palavra. Tá? A palavra, ela se renova. Se a gente lê 100 vezes ela vai falar uma coisa diferente para nós. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e é transformadora. Amém? Então ouçam, vale muito a pena aquela ministração, tá? Nós paramos aqui então, Atos 16, a partir do 19 eu vou fazer a leitura, tá? Diz assim: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro
que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Amém? Que história, não? Cada versículo dava 1h30 de escola bíblica. Mas Jesus vai me dar graça nessa noite. Eu quero destacar algumas coisas com vocês. Quando a gente lê no verso 21 que eles acusaram, Paulo e Silas de estarem perturbando a cidade e que eles eram romanos, por isso que eles não podiam receber os costumes que estava sendo pregado ali, o Senhor coloca no meu coração algo. A igreja não é enviada para pregar costumes. A igreja, ela não foi ordenada a pregar costumes e mudar costumes, porque o evangelho não é pregação de costumes. O evangelho é o poder de Deus. Então, quem puder abrir em Romanos capítulo 1, verso 16, por favor, faça a leitura. Romanos 16, verso 1. Vamos entender o que é o Evangelho e entender que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Então, essa acusação era uma acusação mentirosa, injusta na vida de Paulo e Silas. Tá? O que está escrito? Só o verso 16, por favor, depois o verso 7. Romanos 1, verso 16. Depois o verso 7, do capítulo 1 mesmo, tá?
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, o Evangelho, ele não fala de costumes, ele fala de salvação. E ele fala sobre uma fé. Ele fala que a salvação que vem somente de Jesus, ela alcança a vida do judeu e também do grego. Então, quando se prega para estrangeiros, para pessoas que são gentios, que são outros povos, né, que não são israelitas, nós estamos falando sobre a salvação de Deus que veio sobre a humanidade para nos lavar dos pecados. Então, não se trata de costumes, cultura e povos, porque no Evangelho nós somos um só em Cristo. Verso 7, nós estamos na carta aos Romanos. E aquele homem falou, nós somos cidadãos romanos e não podemos, né? Mas o que está escrito no comecinho da carta de Paulo, Jennifer, verso 7? A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para ser santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso Deus, que alcança também os romanos. Glória a Deus por isso, né? João, capítulo 1, verso 12, diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que significa isso? Isso é o Evangelho. Todos nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Nós só passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando a gente crê em Cristo, vem o poder de Deus que gera um novo nascimento em nós. Um nascimento que não foi o natural. Então nós nascemos de novo para Deus. Nesse momento da nossa fé em Cristo. Isso é o poder do Evangelho. E como que isso acontece? Lá em 1 Timóteo capítulo 2 está muito esclarecido. E a gente precisa meditar nisso, por quê? Porque nós somos chamados a pregar o Evangelho. E nós não podemos sair por aí pregando qualquer coisa da nossa cabeça que não seja o Evangelho. Então vai, o que eu falei? 1 Timóteo capítulo 2. Quem quer fazer a leitura? Verso 3 a 6. Pode fazer a leitura. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Ele conclui, né? Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre, professor dos gentios na fé e na verdade. Paulo está explicando, né? Qual é a vontade de Deus. Então, pregar o Evangelho é a missão que Deus nos deu. Como seus filhos, como seus servos. E para a gente sair pregando, a gente precisa se firmar na base do Evangelho. Sabe qual é a base do Evangelho? É isso aqui. Primeiro, o que Deus deseja? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos. Ai, mas até os romanos. Mas até o carcereiro que botou a gente no cárcere interior, até o carcereiro. Você está entendendo onde eu quero chegar? Fala, bem. Passa o microfone para o Fábio. Amanda, voltando um pouquinho lá em Romanos 1,7, uma frase que me chamou atenção. Chamados santos.
Chamados a ser santos. Para ser santos. O que caracteriza ser santos? Ser separado do pecado. Santo é separado. Separado do quê? Do pecado. Ser santificado. Então, por isso que o resultado da nossa fé no Evangelho que alguém um dia nos pregou é a separação do pecado, é a nossa santificação. Você está entendendo? Então, vocês são amados, vocês são alcançados, mas vocês são chamados para serem santos. Nós somos santos, porque nós nos santificamos. O pecado não faz parte da nossa vida, Fábio. Ah, mas você não peca? Peco por acidente. O crente, ele peca por acidente, ele não vive pecando. Ele não vive no pecado, mas ele peca. Você entendeu? É diferente, por exemplo, Léo, é diferente você soltar uma mentira e falar mentira, do que você ser um adúltero e viver no adultério, viver na mentira. É diferente, você está pecando, é gerúndio, ato contínuo. Entendeu? Essa é a diferença, isso é santificação. Tá? Então, a vontade de Deus é o quê? Que que todos os homens sejam salvos, está escrito aqui. Mas como? Está escrito, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Mas que verdade é essa? Está escrito, a verdade é que existe um só Deus e existe um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, o que é o Evangelho? Não importa a minha aparência, não importa a minha cidadania. O que importa é a minha fé que Jesus naquela cruz, quando deu o horário das 3 horas da tarde, que ele entregou o Espírito, ele estava naquela cruz no horário do sacrifício da tarde, quando um cordeiro era imolado no lugar do pecador e era oferecido em sacrifício a Deus. Jesus estava às 3 da tarde, no mesmo horário, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado em nosso lugar. E ele não só foi imolado, ele fez a mediação entre nós e o Pai, porque ele intercedeu por nós. Na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então ele se colocou como alguém, aquele ato da cruz foi um ato intercessório. Jesus intercedeu por nós junto ao Pai. E quando ele faz isso, tomando sobre si todo o pecado de toda a humanidade, então o Pai aceita o sacrifício, aquela morte, e recolhe o Espírito de Jesus. E ele morre. O Cordeiro de Deus foi morto no nosso lugar, ali. Esta é a verdade que salva, este é o Evangelho, é isso que nós devemos pregar em tempo oportuno para as pessoas. E o que a palavra diz? Que todo aquele que crê recebe o quê? Remissão dos seus pecados. Os seus pecados são lavados espiritualmente e essa pessoa se torna uma nova pessoa em Cristo. Uma pessoa livre, perdoada, lavada, uma pessoa que agora não caminha mais debaixo da condenação dos seus pecados, mas agora ela caminha redimida, e por causa dessa redenção, Fábio, não faz sentido ela continuar no mesmo pecado que matou Cristo na cruz. Você está entendendo o que é a santificação? E aí acontece uma metanoia, que é uma mudança de mente, e uma conversão, que é uma mudança de rota. Isso é a santificação.
Entendeu? E esse é o poder do evangelho. Então, dizer que aqueles homens estavam badernando os costumes dos romanos é uma mentira, é uma injustiça, é uma falsa acusação contra eles. E nós temos que entender que sobre nós que pregamos o evangelho também virão falsas acusações. Ah, porque aquela moça, ela quer aparecer, por isso que ela fica falando de Jesus. Ah, porque aquela moça quer mudar minha vida, por isso que ela fica pregando. Ah, porque aquele moço, ele quer se promover às custas do evangelho, quer ganhar dinheiro. Tudo falácia de quem não crê no único e suficiente Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Aquele que fez a mediação entre Deus, que é santo, e nós, que somos pecadores por origem. Nós somos filhos de Adão, certo? Então é importante entender isso, tá? Outro ponto que me chamou a atenção: os senhores daquela pitonisa levaram Paulo e Silas às autoridades da cidade. E as autoridades levaram aos pretores. Os pretores eram pessoas naquele contexto que tinha poder executivo e militar. Era como se fosse a polícia daquele lugar, tá? A guarda pretoriana de Roma, né? É a polícia. E aí, o que aconteceu? No verso 22, a gente vê que se levantou uma multidão unida contra eles. E eu quero ressaltar algo que Deus trouxe e que nós precisamos saber. Povo segue lideranças. Quando o assunto foi levado às autoridades da cidade, a multidão se juntou com as autoridades para condenar sangue inocente. Isso significa que o povo sempre vai seguir a liderança. Isso significa que nós temos que ser uma liderança saudável. Amém? Porque muitas injustiças que vão acontecer e que acontecem hoje com os cristãos, mundo afora, né? Não agora no nosso país, mas nos outros países tem acontecido, é justamente por causa das lideranças e dos governos que regem os países. Nós temos um país livre até agora. Mas aí então o Senhor começou a trazer isso no meu coração. O povo ainda não sabe para onde vai. O povo precisa ser guiado, o povo precisa ser conduzido. E é para isso que existem lideranças. E aí ele me levou a 2 textos que vai trazer ensinamentos para nós que somos líderes espirituais, líderes evangelistas, líderes cristãos, tá? Primeiro texto, eu quero ver com vocês, está em Malaquias, capítulo 2, de 7 a 9. A palavra do Senhor. Esse livro de Malaquias, essencialmente, é um livro que denuncia o pecado da liderança de Israel no contexto da antiga aliança. Malaquias capítulo 2, tá? E o Senhor, pela boca do profeta Malaquias, ele vem confrontando o pecado dos seus sacerdotes, certo? Que eram liderança. E aí ele diz assim, olha, no verso 7, ele traz um conceito para nós, que diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Entende? O que é a liderança, gente? É a voz. Mas se a gente não tem o conhecimento de Deus, como foi falado aqui, né, pela Poli, o que é que nós vamos instruir o povo? Por isso que eu fiz questão de trazer o conceito do evangelho.
para a gente entender o que é a pregação do evangelho, né? Para a gente não se perder nisso, tá? Nós somos o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nós estamos a serviço dele. Como a Poli disse, às vezes o Senhor vai falar aqui na igreja e vai falar através das nossas lideranças. E como o Senhor falou domingo através da vida do pastor Marcos, gente. Foi pontual a palavra que o pastor Marcos trouxe para aquilo que o Senhor queria alcançar. Estão entendendo? E vocês acham que o pastor Marcos preparou a palavra? O pastor Marcos preparou a palavra, eu quero dizer, mas foi o Senhor que trouxe na boca dele. Porque ele é o mensageiro do Senhor. Enfim, né? Quem está na liderança, eu quero dizer. Tá? Fala. Pode falar. A minha dúvida é assim, tem aqui o ministério, vamos supor que tem 3, 4 lideranças, aí você vê assim, essa liderança bate com essa não bate com essa, como que fica nesse caso? Um exemplo, hoje, eu conversando com a Thaisa, tipo assim, a gente decidiu, eu e ela, a gente decidimos ir no estudo bíblico, nos cultos, que é a liderança do pastor e as suas aulas. Sim. Porque, tipo assim, tem muitas assim, não. Às vezes, vamos supor, uma coisa é falada aqui no estudo bíblico, aí quando se reúne em outro momento, tipo assim, um contradiz o outro. Sim. O que a gente faz nesse caso? A gente chora. A gente vai para casa e lamenta muito. Porque isso acontecia muito. Tipo, é a única coisa que eu posso dizer. Um assunto, por exemplo, você leva um tema aqui, você fala que é desse jeito. Em outro momento, a pessoa fala que é o contrário. O que acontece nesse caso? Depois que você chora e lamenta pela falta de coesão da parte da liderança de algum lugar, você vai ter que usar do bom senso. O que é isso? Você vai precisar levar isso em oração, buscar na palavra uma direção mais certa para você. E eu diria até que você deveria consultar os pastores da igreja, tá? Por quê? Eu posso ser uma liderança como professora da escola bíblica, a Jennifer e o Léo são lideranças do grupo de jovens, a Carol, liderança das mulheres. Mas acima de nós está a liderança do pastor Marcos e da pastora Vanessa. Então, dentro da missão, eu acredito que a voz que deve ser, que deve ganhar nessa história é a voz dos pastores, porque todos nós estamos debaixo dessa voz. Agora, se há uma desconexão entre nós, é importante que a gente saiba isso e que a gente também consiga se conectar, porque não se deve ser assim. Por isso que eu falei, você chora primeiro, lamenta e ora, mas depois você busque a voz pastoral da igreja. E outra coisa, o Léo vai colocar uma coisa importante que eu quero falar para vocês. A missão, especialmente a missão, ela é uma igreja que reuniu pessoas de outras igrejas. Sim. E existe um desafio aqui, nessa coesão, nessa conexão. Por quê? Porque cada um veio de uma igreja, de uma... não vou falar de uma fé, a fé é a mesma, mas de uma maneira diferente, entendeu? E aí, quando a gente se encontrou aqui, nós estamos vivendo uma comunhão e estamos nos formando juntos aqui, eu quero dizer. Então, da minha parte, eu quero reforçar mais uma vez, para vocês que estão na aula e para quem vai me ouvir lá no YouTube. Tudo que eu trago aqui, eu não estou batendo martelo.
Eu estou trazendo aquilo que a Amanda, a pessoa da Amanda, acredita ser mais coerente. Porém, eu estou debaixo da liderança pastoral. Então, se houver algum erro da minha parte ou alguma coisa que não está batendo com a visão da igreja, eu vou precisar me alinhar com o pastor nesse sentido. Então, vocês vão participar da aula, vocês vão pegar a minha visão, o meu ponto de vista, mas eu não quero que isso seja a regra de fé de vocês. Tudo bem? É assim, só para colocar, eu vejo, eu consigo ver o que você passa todos os dias, com amor e carinho, você vem aqui, você ensina. Aí muitas pessoas não concordam, só que elas não falam diretamente para você que não concorda, mas ficam nos bastidores falando. Isso é feio, eu acho feio esse tipo de coisa. E hoje, eu conversando com a Thaisa, tipo assim, a gente conversa muito com ela. Vamos no estudo e no estudo, que é a liderança do pastor Marcos, que ele é uma pessoa muito humilde, coração, admiro muito ele, e a gente está seguindo dessa forma, porque acontecia muito isso. Às vezes a pessoa não tinha coragem de chegar igual eu. Aí nos bastidores você falando, não, isso daqui está errado, mas fala na hora, porque eu acredito que a gente tem que falar todo mundo a mesma língua. Como eu te falei, nós estamos aqui para debater. Eu não estou trazendo uma aula de teologia. A minha função aqui não é trazer as várias linhas teológicas para vocês, tá? Porque não daria nem tempo em uma hora. Mas eu vou trazer a linha teológica que mais é coerente com a minha fé, certo? Quem não concorda, não vem, isso que você falou, é feio falar por trás? Lógico, porque um cristão não fala por trás, um cristão não fofoca e tudo isso. Porém, a própria atitude das pessoas de não estarem aqui já revela o coração delas, para mim. E o que me importa é quem está. Eu trabalho para Cristo, então eu sempre disse isso para o pastor, porque está me conhecendo agora, faz pouco mais de um ano, mas o Ronaldo sabe, se tivesse uma pessoa, a aula seria a mesma, porque eu não estou atrás de plateia, eu estou atrás de vidas que têm tempo para discutir assuntos importantes da palavra. Tudo que vocês discordam, tudo que tem dúvida, traz para a aula, a gente vai debater. Se não der para terminar no tempo, a gente deixa para a próxima aula, mas tem que ser falado. Sim, é que nem eu falo. Muitos assuntos abordados nas suas aulas, fala diretamente com a minha vida e a da Thaisa. E mesmo assim, eu e ela, a gente decidiu estar aqui todos esses dias. Que bom, eu fico muito feliz. Por mais que às vezes coloca o dedo na ferida e fala, mas eu tô aqui, mas é por causa disso. E a palavra não é confortável, né, Igor? Não é confortável. A gente sabe que a gente está no pecado. Sim. Mas mesmo assim, por amor a Cristo e pela honra do pastor, pela pessoa humilde que ele é, você também sempre dá seu tempo aqui para ensinar. Eu venho por causa de Deus. Que bênção. Se você não ouvir a palavra, como você vai consertar seus caminhos? Quem vai te falar as coisas se não for a palavra do Senhor, não é? Aí tem muitas coisas que acontecem assim fora que as pessoas falam, mas do mesmo jeito que é falado, chega aos nossos ouvidos, do meu, da Thaís. Sim. Então é coisa que muitas das vezes chateia, a gente falou, vamos seguir, e o nosso coração está em paz dessa forma. Igor, sempre que alguém vier falar essas coisas para você, você fala só assim, fala com a professora, fala direto para ela, não morde, ela só tem cara de chata. Ela é um pouco chata, mas não vai te morder, não. Pede para vir falar comigo, não precisa, sabe, o nosso ouvido não é pinico, não é? Então a gente fecha e fala, você não concorda, você não acha legal, fala com a professora, ou conversa com o pastor que estabeleceu essa professora, reclama com ele. Quem sabe ele pode trocar.
nós estamos aqui livres, nós somos livres, não é? Eu te agradeço pela colocação, espero ter respondido e eu fico feliz de estar contribuindo com a sua vida. O Léo quer falar alguma coisinha, que estava levantando a mão, quer se colocar alguma coisa, Léo? Ele levantou algum ponto sobre a gente. Vou falar agora, pelo amor de Deus, não é indireta para ninguém. É só um ponto que Fala todos direto. nós já vivenciou uma situação dessa. Muitas das vezes, eu vou dar um exemplo que o Marcos já correu, que eu tenho intimidade com ele, então eu vou usar ele como exemplo. Seguinte, eu já vi muitas vezes o Marcos preparando a mensagem naquela mesa, preparou a mensagem naquele domingo, acho que eu estou na casa dele, a gente conversa, ele prepara a mensagem e daquela forma, beleza. Aí chega no culto à noite, parece que a mensagem é especificamente para uma só pessoa. Às vezes a gente sabe, felizmente ou infelizmente, sabe da vida da pessoa, parece que a pregação é feita só para aquela pessoa. Literalmente, a gente vai achar que é o Marcos que fica pesquisando a vida da pessoa, é Deus usando a boca do Marcos para corrigir aquela pessoa. Isso é um ponto assim que nós já vivemos. Eu já vi muito cenário que eu já discordei de algum ponto de vista da Amanda e eu fui querer buscar a minha base para de ver questionar, Amanda tá certa, tá errada, e eu escolher qual linha eu vou querer seguir e ver aquela. Às vezes a pessoa fala mal, fala alguma coisa, é igual uma empresa, num lugar, a igreja vai ser igual uma empresa. Nunca vai ter alguém 100% satisfeito com o patrão, nunca vai ter alguém satisfeito com o supervisor, com o encarregado. Só um pilar que eu queria trazer, por exemplo, a Amanda é uma liderança, mas ela não é o topo. Então, muitas das vezes, ninguém vai estar satisfeito 100% com a Amanda, infelizmente, ninguém vai estar satisfeito 100% com o Leonardo de líder de jovens, com o Marcos, o pastor, mesmo que ele é assertivo 99,999%, porque ninguém é perfeito. Mas, infelizmente, nunca vai conseguir agradar. Eu já vivi cenário, eu vou usar um exemplo, que é minha irmã, então eu tenho intimidade com ela. Ela vive num ambiente que todos discordam do pensamento dela, pelo que ela segue, o que ela acredita, mas ela tem um total argumento bíblico e coerente no que ela acredita, e não é as pessoas falando bem ou mal que ela vai acreditar ou querer seguir aquele raciocínio. O que é o resumo de tudo isso? De vez nós querer ouvir, a pessoa falou bem, falou mal, nós temos que criar a nossa linha de raciocínio, fala assim, a gente afunila, será que a Amanda está 100% certa? Será que ela está errada? Será que ela está vendo a vida da pessoa? Será que é Deus na boca da vida dela? Na dúvida, eu lembro, eu vi uma pregação que uma vez eu nunca mais esqueci disso. Na dúvida, se a pessoa é joio ou é trigo, todo mundo vai ter que ser trigo. Deixa Deus, assim, afunilar para ver quem é trigo e quem é joio. Nós sabemos quem algumas pessoas são mais problemáticas, menos problemáticas, que vai falar mais mal do ministério, vai apoiar mais o ministério. Mas se a gente ficar ouvindo, assim, eu falei, pelo amor de Deus, nem direto para você, nada. Só um comentário que é para todos nós amadurecer de alguma forma. Eu falo por mim, que eu já passei por um cenário assim. De ver muitas pessoas vêm falar mal, a gente ouve, descarta, sabe? Porque nós, cristãos, tem que ter nosso raciocínio, nossa base e seguir aquilo lá. Igual eu falei, já teve vídeo não concordar 100% da aula da Amanda, mas eu fui querer achar o meu argumento, ver minha base bíblica, no que eu vou acreditar. Um dia eu discuti eu e a Jennifer, que a gente ia debater e tal, mas não é disso que eu ia meter o pau na Amanda ou meter o pau no Marco, deixar de vir, porque isso, então, cada um vai ter um raciocínio, igual a Amanda falou. Até porque ela estuda a minha forma de passar vai te dar um caminho. Então, como ele falou, eu sou uma professora, você vai se espelhar ou não, mas eu vou sempre te dar um caminho na palavra. Por esse caminho, você também tem que fazer seus estudos e ter a sua forma a sua linha teológica, eu quero dizer, porque as linhas são muitas. O que realmente não pode acontecer é a gente estar em discordância ou contradição entre nós aqui, assim, como líderes, né?
Então, jamais eu posso ferir a liderança da Jennifer, entende? Mesmo que às vezes eu não concorde com uma linha teológica que ela traga, eu não vou expor isso. Eu vou tomar cuidado para não expor. Existem assuntos que eu não vou trazer, porque não vai trazer benefício para o corpo. Vai trazer, é uma linha que faz sentido para mim, entendeu? Então eu tenho todo esse cuidado com vocês e quero que vocês tenham esse pensamento também, né? Bom, desconforto. Não. Sim. Parece que a pessoa falar que A é A e a outra falar que é B. Então fica uma coisa tipo, certa. Vai ficar sempre com outra interpretação. Então, por pais assim, dessa forma. Foi muito importante a sua colocação, porque quem vai assistir essa aula e quem está aqui hoje, nós estamos falando da importância que a liderança tem para guiar um povo todo. Nós estamos numa igreja nova. A igreja está só começando. Pessoas estão sendo evangelizadas aqui na cidade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas falas, porque o povo vai seguir o líder. Vocês estão entendendo? Então, qual que seria, o que nós como líderes deveríamos nos concentrar hoje, nesse momento da missão? Pregar o evangelho, ensinar o que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Era isso que nós deveríamos estar pregando aqui. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando, elas precisam conhecer Cristo e a obra redentora. É esse alimento que a gente tem que dar para eles. Porque eles não conhecem quem tá chegando, eu estou falando. Nossos olhos precisam estar voltados para os novos, para quem vai se batizar, né? É só isso que eu penso. E eu estou falando isso porque o tema está sendo esse. Deus colocou isso no meu coração nessa leitura. A multidão cometeu injustiça com Paulo e Silas. Por quê? Por causa da liderança da cidade. Tá? Só vou fechar esse tema para a gente poder orar e a gente vai continuar essa mensagem na aula que vem. Eu tinha mais um texto para passar, então a gente leu Malaquias, capítulo 2, verso 7, que trouxe a base do que é uma liderança espiritual, né? Que nós somos a voz de Deus, nós somos os mensageiros do Senhor. Então, o que a gente tem que carregar? O Evangelho. E o Evangelho é Cristo na cruz. Amém? Agora, em Oséias, no capítulo 4, vamos entrar um pouquinho mais fundo nisso, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que os líderes serão mais cobrados. Vocês estão entendendo? Tudo que a gente faz, a gente vai ser muito mais cobrado do que as pessoas que estão chegando, né? E aqueles que não têm cargo de liderança. Então, a palavra diz assim, olha, verso 4 em diante. Todavia, ninguém contenda, quer dizer, ninguém briga, ninguém faça guerra, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçarás de noite e destruirei a tua mãe. Agora olha o ponto, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Verso 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Vocês estão entendendo o que o Senhor denuncia na palavra? Ele fala mais ou menos assim, eu não vou corrigir as pessoas que estão erradas, eu vou corrigir você, sacerdote.
Gente, muitas pessoas são cristãs porque acreditam nos pregadores e não têm o conhecimento da palavra. Mas elas não são cristãs coisa nenhuma, porque os sacerdotes mantêm elas no pecado, como se nada fosse. Você está entendendo? Isso é um erro grave. Então o Senhor está falando que vai trazer justiça na vida do sacerdote, da liderança, porque toda liderança vai arrastar o povo consigo. Então, essa parte do estudo não é para a gente entender como um chamado, assim, para nós, lideranças da missão, tá? Essa palavra não é para nós. Eu estou falando isso no sentido de que se nós colocamos a mão no arado para a obra, nós precisamos nos esforçar para ter o conhecimento da palavra, para a gente ter o máximo de excelência possível, para que quando vier um passarinho no ouvido de alguém aí, esse passarinho não vai ter forças teológicas. Por quê? Porque nós vamos estar bem informados, nós sabemos o que nós estamos fazendo, entende? Então, se a gente se comportar dessa forma, se a gente crescer como uma liderança que se conecta com a voz do Senhor, que entende o que o Espírito Santo está falando, nós só vamos ganhar almas para Cristo, porque esse é o objetivo da igreja. Nós vamos dar para as pessoas o entendimento da cruz, do Evangelho, é isso que importa, tá? Eu até anotei, e foi por isso que na cruz Jesus esmagou a cabeça do diabo, porque o diabo é o líder dos anjos caídos, vocês estão entendendo? Então é a cabeça dele que foi esmagada naquela cruz, porque o negócio é com quem... Lembra daquela passagem que o pastor fala, a quem muito é dado, muito será cobrado? É sobre isso, tá? Então nós precisamos viver o nosso chamado de uma forma responsável e de uma forma humilde o suficiente também para sermos corrigidos. Como eu te falei, nesse momento, eu sou apenas uma professora de escola bíblica, mais nada. E eu tenho um pastor e uma pastora. Então, a liderança deles está acima da minha realmente. Se há qualquer confusão, precisa ser levado para eles. Amém? Eu não vou continuar a aula, tá? Tem muito que se falar, não vou sair desses filas até eu esgotar. Vou me despedindo de lá. A gente vai esgotar esse